Aos pés da cruz. Subtítulo: Jesus previu sua morte várias vezes. Dissecou as etapas do seu martírio sucintamente, mas seus discípulos pensaram que a crucificação era uma ficção, uma retórica. Não compreenderam suas palavras, pois estavam seduzidos pelo seu poder. Somente no momento da última refeição perceberam algo diferente no ar. Jesus nunca apresentara tão triste. Foi então que João reclinou a cabeça sobre seu peito e Pedro prometeu que morreria com ele. Mas a hora chegou e o medo assaltou-lhes a alma. Jesus foi preso. Não era ainda meia-noite e foi a noite mais longa e perturbadora que tiveram. O mundo ficou pequeno para tanto medo e tantas perguntas. Provavelmente pensaram que o mestre se livrara, pois afinal ele havia escapado de maiores apuros, chegando até dominar tempestades. Não faziam ideia de que ao mesmo tempo, no mesmo momento em que tranquilizavam pensamentos de seu poder, o rosto de Jesus estava sangrando. Não sabiam que ao mesmo tempo em que relembravam seus grandes feitos, o corpo de Jesus se cobria de hematomas. Pedro deve ter chegado no meio da noite, contou para os outros o que tinha negado. E o que é pior, relatou que Jesus estava sendo espancado. Eles se entreolharam mudos. Foi uma noite de terror. Logo que a aurora começou a banir a noite de Jerusalém, trazendo os primeiros raios de sol, João saiu de casa, animado pela coragem de Maria, a mãe de Jesus, e de outras Marias que o seguiam, foi ver de perto os acontecimentos. As mulheres se apoiaram na emoção, os discípulos no pensamento. A emoção prevaleceu. Elas saíram e os demais discípulos, à exceção de João, ficaram. Ao ver Jesus sair escoltado da fortaleza Antônia, a casa de Pilatos, mutilado e quase irreconhecível, João deve ter caído em lágrimas. Suas pernas bambearam, seu coração desfaleceu. O caminho até o Calvário parecia interminável. Ao chegar ao local, presenciou uma cena chocante. Os gritos de dor dos crucificados misturavam-se com as lágrimas e o espanto da plateia. Raramente houve uma tal multidão para assistir à morte de um condenado. Pouco tempo depois, João reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus e agradecera por ele ter ajudado todos os miseráveis e oprimidos, dentre os quais ele mesmo. Agora Jesus era o mais miserável dos homens, mas ninguém podia ajudá-lo. Que contraste! Como vimos em O Mestre do Amor, na plateia, havia milhares de pessoas que Jesus havia ajudado e saciado. Tirar-lhes Jesus era arrancar-lhes o coração. João ouviu os gemidos de dor de Jesus. Contemplou sua musculatura estremecendo. Observou-o clamando por ar e entrou em desespero. Para seu espanto, Jesus o chamou. E numa tentativa de consolá-lo, pediu-lhe para tomar Maria como sua mãe e cuidar dela. Falar cravado numa cruz expande a musculatura do tórax e aumenta a dor. Talvez João tivesse vontade de dizer, por favor, não fale, não sofra mais, esqueça-me. Que homem é esse que coloca as pessoas em primeiro lugar, mesmo quando está no último lugar? Que amor é esse que se esquece da própria dor para consolar os outros? As reações de Jesus na cruz mudaram João para sempre. Ele não seria mais o mesmo depois de ver Jesus morrer como um dócil cordeiro que optou pelo silêncio enquanto todas as suas células gritavam por misericórdia. Foram 6 horas inesquecíveis de um mestre inesquecível. Inteligência espiritual, o resgate da esperança. Subtítulo: No passado, eu pensava que procurar Deus era uma perda de tempo, um sinal de fragilidade intelectual. Hoje penso completamente diferente. Percebo que há um conflito existencial dentro de cada ser humano, seja ele um religioso ou um ateu cético, um intelectual ou analfabeto. A psiquiatria trata dos transtornos psíquicos, como antidepressivos e tranquilizantes, e a psicologia com técnicas terapêuticas. Mas essas ciências não resolvem o vazio existencial, não dão respostas aos mistérios da vida. Quem somos?
para onde vamos? Qual é o verdadeiro significado da existência? O mais elevado conhecimento científico da física, química, biologia e das ciências humanas ainda se encontra na Idade da Pedra para responder a essas questões. Descobrimos cada vez mais o mundo exterior, mas a vida humana continua um mistério. Por isso, desenvolver inteligência espiritual não é sinal de pequenez, mas de grandeza espiritual e intelectual. É impossível destruir a procura íntima por Deus no ser humano, pois ela ultrapassa qualquer cultura. A mesma sede de um indígena tem de saber o que está por trás da solidão de um túmulo habita a alma de um cientista de Harvard. O mesmo anseio que repousa na emoção de um religioso pela superação do caos da morte repousou na alma de Marx e Freud. O socialismo tentou de todas as formas destruir a fé dos povos. Hoje na Rússia e nas demais sociedades que viveram antes do meio século sob o regime socialista, há uma explosão de fé. Recentemente li numa revista de Gorbachev em que ele dizia: Deus criou o mundo e não quis governá-lo, pois passou essa tarefa para os homens, mas os homens querem governá-los sozinhos. O homem que sepultou a Guerra Fria, que cresceu aos pés do comunismo, crê em Deus. O que é inteligência espiritual? É a inteligência que deriva do conceito consciente ou inconsciente de que a vida humana é uma grande pergunta em busca de uma grande resposta. É a inteligência que procura o sentido da vida, mesmo quando a pessoa afirma que não crê. Inteligência espiritual é a procura por Deus, independentemente de uma religião, no recôndito de nosso ser, para desfazer os nós de novelo da vida. É a busca por respostas existenciais que a ciência nunca respondeu. É o desejo irrefreável pela continuação do espetáculo da vida quando se fecham os olhos da existência. É a inteligência que nasce no espírito humano e constrói no teatro da alma a esperança dos filhos que reencontrarem os pais que partiram, dos pais reverem os filhos que cedo se despediram da vida e dos amigos voltarem a se abraçar como nos velhos tempos. O radicalismo e a intolerância religiosa não fazem parte da inteligência espiritual. O desenvolvimento da inteligência espiritual promove externamente a solidariedade e fraternidade, o respeito pelos direitos humanos e interiormente a estabilidade da emoção, o alívio da ansiedade e a expansão da arte de pensar. Portanto, procurar Deus, desejar conhecê-lo e amá-lo é um ato inteligentíssimo. A prisão de Jesus e a crucificação sufocaram a inteligência espiritual das pessoas. Os dias que se seguiram à sua morte são dificílimos de descrever. Os 2 primeiros dias foram um tempo de amargura. Judas estava morto, Pedro confuso, os demais discípulos deprimidos. Jerusalém entristeceu-se. A multidão de visitantes que se apinhava para ver o mestre que foi se diluindo e retomando o caminho de volta para as suas cidades. Sua esperança tinha sido roubada. Um ser humano pode enfrentar milhões de problemas e sobreviver, mas não sobrevive quando perde a esperança. Resgatá-la é oxigenar a vida. Como reacender a esperança desse povo sofrido? O mestre da vida disse certa vez que o grão de trigo não morre, ele não dá frutos, mas se morrer, frutifica abundantemente. Foi o que aconteceu. A trágica morte de Jesus trouxe uma angústia indecifrável, mas os dias que se seguiram trouxeram um júbilo incontido. Um poeta do amor, escritos que exalam sensibilidade. Subtítulo: João permaneceu em Jerusalém com os demais discípulos. Era um lugar perigoso, seria melhor retornar a Galiléia. Mas eles ficaram divulgando as boas novas, a superação da morte de Cristo e seu plano transcendental que incluía os mais belos sonhos a que um ser humano pode aspirar. Os jovens galileus, que pareciam tão despreparados, começaram a revelar-se grandes mestres. As lições de Jesus começaram a mostrar resultados extraordinários.
Eles foram se tornando eloquentes oradores. Os discípulos vibrantes contagiavam milhares de pessoas. Resolveram as disputas internas, trabalharam em equipe e conseguiram amar os outros mais do que a si mesmos. Cuidaram das necessidades materiais, psíquicas e espirituais de pessoas que não conheciam. A vida de muitos ganhou alento. A esperança havia voltado. A alegria era tão intensa entre eles que tomaram suas refeições de casa em casa. Cada um se preocupava com as dores e necessidades do outro. Pessoas que antes mal se cumprimentavam na rua passavam a ser chamadas carinhosamente de irmãos. As barreiras culturais e sociais foram rompidas.